Notícia que saiu no The Guardian, né? O jornal inglês, um dos jornais mais lidos na Inglaterra, no mundo também. Uma notícia de arqueologia interessantíssima, né? Um vale de cidades perdidas, né, que floresceu há 2000 anos atrás, foi encontrado na Amazônia equatoriana, não, na brasileira, né? Então ali na área da floresta tropical amazônica do Equador. E os sensores a laser revelaram... Na verdade, isso já tinha sido descoberto, assim, os vestígios disso há umas 2 décadas atrás. Mas com uma tecnologia de mapeamento por laser, olha que incrível. Se a gente mostrasse só essa foto, não precisava nem de notícia, né? É incrível, né? Porque o que acontece? Você tem várias... Isso aqui é o mapeamento a laser, não é uma fotografia, não é um mapeamento a laser. Então você tem toda ali a topografia do lugar, né? Então tem aí os vales, as montanhas, enfim, todos os rios e etc. E você vê aqui a formação. E o que impressionou? Ela teria florescido mais ou menos ali de 600 antes de Cristo até 300 depois de Cristo, o que é meio que contemporâneo do auge da civilização romana. Então é interessante ver que lá a civilização no auge, aqui essa civilização no auge também. E os caras ficaram impressionados, porque antes, quando tinha esses vestígios, eles achavam que eram enfim, algumas pequenas vilas, mas não. Extremamente complexa, uma população que eles estimam que pode ser até de mais de 20 mil pessoas, que é similar, por exemplo, ao que era a população de Londres nessa mesma época, na época do Império Romano. E você vê que tem estradas de mais de 10 quilômetros, e construções super elaboradas, todas elas conectadas por um sistema de irrigação, de transporte, etc. E qual que é a grande dificuldade? Quando você pega as civilizações, por exemplo, os maias, os astecas, você tem grandes construções e complexas, quase todas elas de pedra, porque são regiões onde você tem muita pedra. Na floresta amazônica você não tem essa abundância de pedra para usar nas construções. Então a maioria é feita de barro, feita de lama. Então é algo que impressionou e abre uma nova frente, né, de investigação de qual era o tamanho dessas civilizações amazônicas, qual era a sofisticação, por que elas sumiram, quando elas sumiram. Então, mas é maravilhoso, não é? Ver uma figura dessa, imaginar 2000 anos atrás, ali no meio da floresta, isso tudo, enfim, bombando, com uma dinâmica incrível e florescendo, enfim. Sexta-feira é o tipo de notícia boa para a gente ver na sexta-feira e deixar a imaginação viajar e ver como a gente ainda sabe pouco do nosso passado. Irmão, a gente está aqui como espécie que deixa algum tipo de registro nas cavernas e não sei o quê há mais de 100 mil anos. Então, existem alguns registros. Achava-se que aquelas das cavernas de Lascaux na França eram os mais antigos, mas já acharam outros na África muito mais antigos ainda. Então você tem registro pintados, pequenas pedras pintadas mais de 100 mil anos atrás. Você imagina que antes de pintar pedra a galera já tinha, enfim, algum tipo de socialização. Pode botar mais de 100 mil anos atrás aí, pode botar 300, 400, 500, aí depende, cada um tem uma tese diferente. A gente está descobrindo coisa agora de 1.500, 2.000, 2.500 anos atrás. Imagina a quantidade de coisa que tem para a gente descobrir ainda. Então fica para sexta-feira, para a nossa imaginação poder correr solto. Muito, muito bacana esse tipo de notícia. Adoro também, Edu. E é muito legal também a gente pensar na tecnologia, né, da época, a maneira que eles faziam e todo esse pensamento que a gente acha, a tecnologia, né, ajuda na inteligência, enfim, ajuda a aprimorar, é amiga do homem, mas nessa época, por exemplo, não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada. Mas veja como a inteligência é
inerente, né, do ser humano. Mesmo. Isso é muito maravilhoso, isso é muito legal. É muito legal estudar a história também por isso. E também como a história é contada a partir do ponto de vista dos vitoriosos, né? A gente estuda a história da Europa, estuda a história dos feitos das civilizações europeias, enquanto as civilizações, por exemplo, da nossa América, da África, da Ásia, são apagadas nesse caminho, né? A gente sabe muito, por exemplo, mais sobre a Revolução Francesa do que sobre quem foi Tupac Amaru. Então a gente precisa olhar mais aqui para a América do Sul, e isso aí é um bom indício para a gente começar a estudar mais os nossos povos originários.